Carnê-Leão Web 2024. Para quem não sabe o que é Carnê-Leão, é um sistema de cálculos do imposto de renda da pessoa física. E hoje nós vamos aprender como preencher o Carnê-Leão Web 2024. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lavínia Ramos. Esse é um canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos e o empreendedor. O sistema de cálculos do imposto pelo Carnê-Leão é mensal e a importância de você estar preenchendo o Carnê-Leão é que você faz um livro caixa, você lança seus rendimentos, suas receitas, suas despesas dedutíveis e recolhe o imposto quando é devido e com possibilidade de restituição no ano posterior, quando você entrega a sua declaração do imposto de renda. Agora, para quem é o Carnê-Leão? É para profissionais liberais, autônomos, proprietários, locadores de imóveis, aquele proprietário que não é pessoa jurídica e sim pessoa física e que recebe rendimentos de aluguéis. Para esses proprietários, deve preencher o Carnê-Leão. E para você que recebe rendimentos do exterior. Agora vamos ver na prática como preencher o Carnê-Leão Web 2024. Agora eu estou aqui na página do portal ECAC, porque é através dessa página que você acessa o Carnê-Leão Web, tá certo? Aqui você tem duas formas de acesso, pela conta gov.br e também pelo certificado digital. Se por acaso você não tem ainda a conta gov.br, vai ficar na descrição desse vídeo o link do vídeo que eu fiz, inclusive está aparecendo a thumb desse vídeo na sua tela. Você assista meu vídeo, cria a conta gov.br e acessa aqui a página do portal ECAC, tá certo? E aqui, ó, quando você clicar, quando você acessar a página, você vai clicar e entrar com gov.br e vai sair nessa página aqui, onde você vai digitar o seu CPF, clica em continuar e depois você digita a senha e você vai sair lá na página do portal ECAC, tá certo? E aqui, ó, para quem tem o certificado digital, você vai clicar aqui em certificado digital. Lembrando que se você também não tem o certificado digital e você prefere acessar com certificado digital, também vai ficar na descrição desse vídeo o link do certificado digital. Caso você não tenha e queira adquirir, vai ficar o link para você comprar o seu certificado digital, tá certo? Depois que nós fizemos o acesso com gov.br, você vai sair nesta página aqui, onde eu já estou logada, tá certo? E aqui nessa página do portal ECAC, você vai acessar o menu Declarações e Demonstrativos, Meu Imposto de Renda. Aqui vai aparecer uma mensagem que é sobre a retificação da declaração, sobre outras funcionalidades, que não é o tema do vídeo hoje, tá certo? Clica aqui e você vai acessar aqui, né? Acessar Carnê-Leão. E aí vai aparecer a página principal, que inclusive tem uma mensagem importante aqui também. Os lançamentos efetuados no Carnê-Leão poderão ser utilizados nas declarações do imposto de renda das pessoas que usufruem dos serviços. Qualquer divergência nas informações declaradas poderá gerar pendência para você ou terceiros envolvidos. O que significa isso? Vou clicar ciente aqui. O que significa isso, que essa mensagem é importante? Para você, profissional liberal, de repente um médico, um dentista, gera aqui um rendimento no Carnê-Leão, mas de repente o valor do recibo foi diferente para o seu paciente. Claro, o seu paciente vai gerar um valor e você outro, tá? Isso acontece sim, um erro aí de digitação, alguma coisa assim. E isso leva a malha fiscal. Então, essa informação é importante para vocês ficarem atentos, tá bom? Qualquer profissional aí que forneça um recibo e lança um valor, claro que dá malha fiscal por conta da divergência de informações. Tá certo? Então, assim que você acessa o Carnê-Leão, você vai acessar aqui em configurações, é que aqui eu já tenho um cadastro efetuado, mas para você que está acessando pela primeira vez, ele já vai aparecer aqui as configurações para você preencher. Então, aqui em configurações, você vai preencher se é trabalhador autônomo ou não. No caso de rendimentos de aluguéis, não. Tá bom? Rendimentos, pagamentos do exterior, se sim, se é rendimento do exterior, você vai responder que sim, ou se não, que é o caso aqui, você responde que não, tá certo? Aqui é a autorização para importação dos dados do Carnê-Leão para a pessoa física, né? No imposto de renda é opcional. Se você quiser autorizar alguém, você vai digitar o CPF e vai fazer uma autorização. Para, por exemplo, um contador, certo? É alguém que vai entregar a sua declaração e você queira autorizar, tá bom?
E aqui texto longo ou curto é só uma configuração. E vai clicar em salvar. Aqui nos dados é o PIS, certo? Número de dependentes é uma informação importante, tá? Porque dependentes também são dedutíveis, tá bom? Então, se de repente você tem 1 ou 2 dependentes, então você informa o número aqui, que no cálculo do Carnê-Leão ele vai considerar as despesas, né, que são dedutíveis por dependentes, tá certo? E aqui os seus dados, né, endereço profissional e depois a configuração de ocupações. Ocupações, gente, aqui tem várias, tá? Profissionais liberais, como médicos, dentistas. No caso dentista vai aparecer aqui odontólogo, tá certo? Aqui tem artistas, tem vários aqui, tá? Tem professores, tem técnicos, tem várias profissões aqui. E tem também outras atividades não específicas, não especificadas, né? Aqui tem psicanalista, psicólogo, enfim, você vai procurar a sua profissão aqui, ó, tem várias, tá? O que se adapta. Inclusive, se a sua profissão tem registro de órgão de classe, por exemplo, psicólogo, né? O registro no órgão, né, dos psicólogos, no caso de médico, CRM, contador, contabilista, que é o CRC, odontólogo, que é o dentista, enfim. Cada profissional que tem o seu registro profissional em órgão de classe, você deve, obrigatoriamente, tá? Colocar o registro profissional aqui, tá bom? Aqui já tem um espaço, ó. E aqui você pode cadastrar várias atividades. De repente você é um profissional liberal que tem uma profissão com registro e de repente você exerce outra atividade que não tem registro de classe. Você pode cadastrar outras atividades aqui ou até locação de imóveis, tá? De repente você é um profissional e também é locador de imóveis, tem esse rendimento e você pode cadastrar os dois e lançar todos os rendimentos aqui, tá certo? Então, depois que você fez o cadastro aqui, e não esqueça de salvar, tá? Quando você faz aqui o cadastro profissional, salvou o seu cadastro, aqui você vai para a identificação, vai aparecer os seus dados aqui, tá? Aqui tá a identificação, você confere os seus dados se estão corretos, se estão ok, aí você vai para o preenchimento, certo? Aqui no preenchimento, tá? Eu vou mostrar o menu para vocês. Tem rendimentos, tá? Que são as suas receitas, seus rendimentos. Tem os pagamentos, tá? Que são as despesas, o que você paga mensalmente, demonstrativo, tá? E também plano de contas. O que é o plano de contas? Já vou começar por ele, porque é muito importante, tá? Esse plano de contas, que é fornecido pela Receita Federal, aqui tem as despesas dedutíveis. Isso não significa que você não possa lançar outras despesas, tá certo? Se você tem despesas que não são dedutíveis, que não entram para dedução do imposto, você pode lançar para controle seu, mas não é obrigatório, tá certo? Agora tem despesas aqui dedutíveis que não está no plano de contas da Receita Federal. Por exemplo, com aquela propaganda e marketing. É uma despesa dedutível, certo? Porque são despesas que é para promover o seu negócio, é dedutível, porém não está aqui no plano de contas da Receita Federal. E se você tem uma despesa dedutível como essa, que não está no plano de contas, você pode criar aqui. Aliás, você deve criar aqui, certo? Então, você cria aqui no plano de contas as despesas dedutíveis que você tem e não está aqui, como, por exemplo, esse exemplo que eu te dei. E aqui também tem as despesas não dedutíveis, tá certo? Aí você olha aqui com calma. Então, quando você vai lançar aqui o Carnê-Leão, eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Antes de lançar, você percebe que aqui está 2024. Se por acaso você teve rendimentos em 2023 e não preencheu o Carnê-Leão, esqueceu, não sabia, é só você voltar aqui na setinha que eu mostrei para vocês agora, tá? E lançar os rendimentos em 2023 e recolher o imposto se devido. Você vai pagar o imposto com atraso? Sim. Vai gerar multa, vai gerar acréscimo, você vai pagar, mas você tem a possibilidade de restituir esse valor na sua declaração do imposto de renda 2024. Restituir ou não, tá? Então vai depender aí das suas despesas, da sua declaração preenchida, tá bom? Mas é só um exemplo que eu estou te dando. Para quem não preencheu 2023, você pode voltar aqui na setinha, preencher e recolher o imposto, mesmo em atraso, tá certo? Então, voltando aqui para 2024, nós vamos lançar uns rendimentos. Tá? Aqui no rendimento, você vai clicar aqui, ó, nesse azulzinho, em rendimento, certo? Aqui eu fiz a configuração, aqui tá outros trabalhadores de serviços diversos, tá? Só para facilitar. Mas como eu expliquei para vocês, você vai configurar ali a sua atividade correta e aqui vai aparecer, tá? Quantas atividades você cadastrar. Então aqui, ó, outros trabalhadores de serviços diversos, trabalho não assalariado, que é o caso aqui.
Aqui são as datas, tá? Para você lançar, por exemplo, dia 5 de janeiro, dia 8 de janeiro, recebi dia 30, então você vai lançando cada rendimento de acordo com o recebimento. Lembrando, gente, que o Carnê-Leão, ele é regime caixa, ou seja, ele calcula o imposto conforme a data de recebimento, certo? Dando exemplo aqui de aluguéis, que acontece muito, eu vejo comentários e perguntas nos meus vídeos. Por exemplo, eu recebi o aluguel do mês passado que foi pago, por exemplo, mês de dezembro de 2023 foi pago em janeiro. Carnê-Leão é regime caixa. Aonde que você lança esse pagamento? Na data de recebimento. Não é em dezembro de 2023 em que o aluguel refere-se à cobrança, e sim a data de recebimento, que é janeiro, tá certo? É só um exemplo. Então aqui, independente da data que você lançar, o correto é você lançar exatamente a data que recebeu. Lançou dentro do mês de janeiro, vai calcular como recebimento em janeiro, tá certo? Então aqui lançou a data, aqui você vai dizer se é recebido de pessoa física ou de pessoa jurídica. Lembrando, gente, que aqui, ó, recebimento de pessoa jurídica não é pessoa jurídica daqui do Brasil, não é de uma empresa do Brasil, é do exterior, porque de uma empresa do Brasil você não deve preencher o Carnê-Leão, e sim a pessoa jurídica recolher o seu IR, seu INSS. Tá certo? Então aqui, colocando que é o rendimento de uma pessoa física, você vai informar o CPF. Se o titular do pagamento é o mesmo beneficiário, você informa, ou às vezes o titular do pagamento é um, beneficiário é outro. Por exemplo, o pai está pagando aí uma consulta psicológica para um filho, por exemplo. Beneficiário é um, titular é outro. Então você informa aqui, tá? CPF do beneficiário ou do titular. E quando o CPF é não informado, você clica aqui. Certo? E o histórico, por exemplo, aqui eu vou colocar confecção de vestuário, só um exemplo, tá? E o valor de 2.640, certo? E vou incluir o rendimento. Aqui vai aparecer rendimento incluído com sucesso, vai pedir para mim incluir novo rendimento, ou seja, se você teve 2, 3 rendimentos no mês, você vai lançando conforme as datas, tá bom? Ou clique em retornar. E agora eu vou para pagamentos. Aqui em pagamentos você vai clicar também aqui nesse botãozinho azul que aparece, tá? E aqui é aquilo que eu falei para vocês, aparece aqui as despesas do plano de contas, tá? Aqui, por exemplo, ó, aparece pensão alimentícia, imposto pago, aluguel de escritório, aluguel de consultório, contribuições obrigatórias para entidades de classe, emolumentos pagos, são tudo dedutíveis, tá? IPTU do escritório, ISS, tudo isso aqui é dedutível, tá bom? Despesas não dedutíveis, tá aqui embaixo, certo? É como eu expliquei para vocês no início do vídeo. Quando você tem uma despesa dedutível, como por exemplo aqui eu passei para vocês de propaganda, você pode acrescentar no seu plano de contas, tá? Porque é dedutível. E aqui quando, por exemplo, você pagou o seu INSS, que é Previdência Oficial, você vai lançar aqui como Previdência Oficial, e isso é relacionado ao INSS que você pagou, tá certo? Então você coloca aqui, ó, INSS, você pode colocar aqui um histórico, como eu coloquei. O valor principal eu coloquei esse aqui, R$528, multa, juros, se teve, não é o caso aqui, tá bom? Então aqui você coloca o histórico, INSS, a competência que se refere e o valor, certo? E clique em incluir. Aí vai aparecer a tela com pagamento incluído com sucesso. Se você tiver nova despesa de aluguel de escritório, ISS, propaganda, todas essas despesas dedutíveis e também não dedutíveis, você pode lançar aqui, certo? A diferença é que as dedutíveis vai diminuir, né? Vai deduzir no imposto, você vai pagar menos impostos, mas a despesa que não é dedutível, ela apenas vai entrar para o livro caixa e vai fazer um controle, tá certo? Então aqui, se eu tenho despesas para incluir, clico em incluir ou retornar, tá? Agora nós vamos aqui para o demonstrativo. O demonstrativo é o lançamento que você fez, tá vendo aqui? Rendimento, certo? Deduções, né? Aqui eu tenho apenas uma dedução, que é Previdência Oficial, que é o INSS, certo? Que eu lancei aqui, que ele fez a dedução e a minha base de cálculo, 2.112. E não gerou imposto a pagar, tá? Agora eu vou aqui em pagamentos, eu vou excluir esse pagamento. Inclusive nos rendimentos ou no pagamento, você, por exemplo, rendimento aqui, você errou, você clica nesse lapisinho aqui, certo? Se você quer excluir esse rendimento, você clica aqui na lixeira, como eu mostrei agora para vocês. Então aqui em pagamentos, você percebe que eu excluí aquele pagamento. E agora eu vou clicar no demonstrativo. Agora eu vou mostrar para vocês outro exemplo, tá? Eu vou alterar o meu valor de rendimento, inclusive aqui, tá? Se você precisar alterar, você clica aqui no lapisinho, como eu vou fazer agora, ou na lixeira. Se de repente você lançou um rendimento incorreto, você pode excluir,
tá certo? Aqui no lapisinho ele vai aparecer os meus lançamentos. Eu vou fazer a alteração aqui de valor. Vamos supor aqui que eu errei o valor, tá? Eu vou fazer a alteração do valor. Cliquei em alterar. Agora, quando você clica em alterar, você vai no demonstrativo. E aqui no demonstrativo, vocês percebem que tem a dedução do INSS, que foi lançado, certo? E também tem o valor da guia DARF que foi gerada, tá bom? Então, assim, quando você tem rendimentos que é lançado o IR, que é sujeito ao IR, no caso esse rendimento aqui, eu tinha lançado inicialmente 2.640 com a dedução do INSS, deu 2.112, que era a base de cálculo, tá? Com a dedução, e não deu imposto a pagar. Mas com a alteração desse rendimento, que foi para 3.640, mesmo com essa dedução, ele deu aqui um imposto a pagar de 96,40, tá? Quando gera o imposto a pagar, é só você clicar aqui, tá? Nessa impressora que vai gerar a DARF para você pagar. Tá aqui a DARF, tá? Vai gerar a DARF aqui, ó, 0190, que é o código de Carnê-Leão, tá? Já gera com código, tá bom? Para quem nunca preencheu não sabe, já tá aqui. E voltando aqui, eu quero mostrar para vocês aqui o livro caixa. Aqui o livro caixa, ele te dá opções, né, de você, de repente, você tá preenchendo o Carnê-Leão, né, o ano inteiro, você pode imprimir todos os meses ou apenas um mês. Tá bom? Então aqui eu selecionei janeiro, nós estamos no mês de janeiro, mas de repente você está vendo esse vídeo lá para setembro de 2024. Se você quer imprimir o livro caixa de todos os meses, é só você clicar aqui. Então, clicando em confirmar, vai aparecer o livro caixa. Esse é o livro caixa que você faz, tá? Mensalmente do seu Carnê-Leão. E aquilo que eu falei para vocês, despesas dedutíveis, não dedutíveis, vai vir para cá. Então você tem um excelente controle aqui com o Carnê-Leão, com todas as despesas, quando você faz o preenchimento, certo? Mesmo que você não esteja na obrigatoriedade por valor, se você quiser preencher, não é proibido, tá? Você faz um controle aqui. E aqui também tem o demonstrativo. Demonstrativo, você clica aqui, tá? Aqui você vai ver todos os meses que você preencheu. Aqui tá o nosso preenchimento da renda de janeiro. E aqui vai aparecer fevereiro, março, conforme você vai preenchendo. Outra informação importante que eu quero passar para vocês é que aqui eu dei um exemplo de um profissional liberal ou autônomo que tem, por exemplo, um escritório que lança despesas dedutíveis. Por exemplo, você é um profissional em que você alugou uma sala, você tem despesas de sala, você paga ISS, você paga, de repente, registro de órgão de classe, tudo isso são dedutíveis. Essas despesas você pode e deve lançar no Carnê-Leão para deduzir no seu imposto. Mas se de repente você é um profissional que não alugou um escritório e que você trabalha na própria casa, como deduzir as despesas? Como é que nós podemos fazer isso? Deduzir as despesas quando você trabalha na própria casa. Veja só, é permitido para você, profissional, seja liberal ou autônomo, que trabalha na própria casa, você pode deduzir 20% das despesas da sua casa mesmo, tá? O que eu quero dizer, despesas de aluguel, telefone, esse tipo de despesa, tá? Que é na própria casa, mas que também você ocupa aquele espaço. A legislação, ela permite você deduzir 20% dessas despesas para você gerar ali como despesas dedutíveis no seu Carnê-Leão, tá certo? Então, quando você tem um local de trabalho, você usa despesas dedutíveis. Se você não tem, trabalha na própria casa, você pode se utilizar desta lei para utilizar 20% de despesas como dedutíveis, tá certo? Espero ter ajudado vocês com o preenchimento do Carnê-Leão Web 2024 e se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.